graça e paz. Estão me ouvindo aí? Boa noite, beleza, filhão? Beleza. Boa noite. Trazei um pouquinho, mas não chega. Estou tentando me adaptar de novo à vida acadêmica, mas está na luta. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Vamos que vamos. Como diz a música, eis-me aqui outra vez. Olha aí, peça aí. Cadê eu aqui agora? Peraí. Deixa eu me arrumar aqui. Pronto. Olha. Jesus. Só ajeitando aqui, gente. Aguenta aí que a gente já. Muito bem. Bom, pessoal, como já havia falado, né? Nós vamos começar um período novo aqui do Classe A, né? Matéria nova, vamos dizer assim, né? E hoje nós vamos estar estudando um pouquinho da carta de Judas. Uma carta pequena, mas um tanto quanto que complexa a teologia da carta, né? A mensagem em si da carta, né? Ela traz um apelo para a perseverança na fé mediante os enganos que chegam, né? Ou que estavam chegando na igreja. Mas a teologia envolvida na carta é complexa, né? É complexa. Então, nós vamos trabalhar, né, um pouquinho dessa carta. Espero que eu consiga finalizar toda ela hoje. Amém, irmãos? Vamos estar orando, né? Vou fechar a porta, porque daqui a pouco o meu cachorro vem, ele abre, não gosta de ver porta fechada. Vamos estar orando e dando início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Ó Deus, um dia com as suas demandas, correria, compromissos, agendas. Ó Deus, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te agradecemos. Até aqui o Senhor esteve sustentando os meus irmãos em seus respectivos trabalhos, empresas. Ó Deus, os irmãos que são autônomos também, o Senhor esteve com cada um. Ó Deus, os irmãos que hoje trabalharam em seus lares, ou enfim, fora de suas casas, mas o Senhor em todo tempo cuidou de cada um de nós. O Senhor em todo tempo demonstrou sua fidelidade mais um dia sobre cada um de nós. Somos gratos ao Senhor. Sobretudo diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir o perdão de toda palavra, pensamento, atitude, sentimentos que permitimos em nosso coração. Que o teu sangue, Senhor Jesus, seja derramado sobre nós, nos lavando, em nome de Jesus Cristo, de toda a intenção, ó Deus, fora das Escrituras, de toda a vontade proveniente da carne, Senhor, que o Senhor esteja nos perdoando em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa falar conosco pela tua palavra, Senhor. Nós precisamos de ti. Eu não sei como se encontra o coração dos meus irmãos essa noite. Talvez se algum coração triste, aflito, preocupado, ó Deus, inseguro. Enfim, põe as tuas mãos para apacentar, curar, renovar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oro para que sejam fortalecidos na fé e na graça do Senhor. Abençoe as famílias, as quais eles representam aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dê uma noite agradável e uma noite de fortalecimento em nossa fé. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixa aí a sua Bíblia aberta na epístola, né, na carta de Judas.
essa carta já começa com uma problemática na data de escrita dela, tá? Para você ter uma ideia, normalmente há uma dificuldade entre 1 a 2 anos, né, entre as datas de uma carta. Tal carta foi escrita em 55, em 56, em 50 ou 51, mas essa ela extrapola, né? Uma dificuldade de datação desta carta de Judas, né? Alguns estudiosos pensam no ano 65, em que ela foi escrita, e outros entendem que no período, né, entre 65 até 80 depois de Cristo. Então, um longo período aí, né? Porém, nós compreendemos a datação da carta de Judas a partir de 2 Pedro, porque quando nós vamos lendo a carta de Judas, nós percebemos que Judas bebeu, né, de alguns conceitos, né, da segunda carta de Pedro. Aliás, algumas afirmações de Judas, né, são idênticas, né, e procedem da carta de Pedro. Então, dito isto, nós conseguimos reduzir bastante esse período se firmarmos não diretamente na carta de Judas, mas na de Pedro, porque Judas traz bastante conceito da carta de Pedro. Então, ficaria entre 65 ao ano 70. Fato é que a carta de Judas é posterior à carta de 2 Pedro, e ele tem algumas citações aqui. Outra questão é o tema que essa carta nos traz, que é, como eu já disse, a perseverança na fé. Agora, vamos dar início ao texto do capítulo 1, verso 1, só tem um capítulo, né? Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. O primeiro ponto é definirmos esse Judas, né? Nós vamos entender esse Judas. Abram comigo, por favor, em Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos 6, verso 3. Diz assim o texto acerca da família de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Enfim, ali descreve então que este Judas, que se intitula irmão de Tiago, né, é o próprio irmão de Jesus Cristo. É interessante que ele não toma dessa prerrogativa para introduzir a carta. Aí você já vê uma humildade, né, diante daquele que é o próprio Deus, né, de Cristo Jesus, né, e ele se coloca aqui como servo de Cristo Jesus, reconhecimento da divindade de Cristo. Ele poderia tomar, se fosse um coração desumilde, né, ou de repente até para impor uma certa autoridade no próprio escrito que ele está conduzindo aqui, ele poderia dizer, olha, quem escreve aqui, né, é ninguém mais, ninguém menos, né, do que o irmão do Senhor Jesus Cristo, né, daquele que é o próprio Deus, né, e rogar para si, né, uma titularidade e uma autoridade maior. Mas aqui Judas entende o seu lugar, né, entende que Cristo é muito mais do que um irmão, né, da família, mas Jesus Cristo é Senhor da sua vida, Ele é o próprio Deus que se manifestou em carne e redimiu a Judas, bem como ao seu irmão Tiago, né, e deu a graça pelo Espírito Santo, e inspirou, né, a Judas escrever esta carta tão preciosa. Então, caso houvesse alguma dúvida no seu coração, né, este Judas é irmão de Jesus, da família de Jesus, segundo Marcos capítulo 6, verso 3. A gente encontra isso também
se não me engano, em Mateus, no capítulo 13. No capítulo 13, você vai encontrar também esse escrito apontando Jesus, Judas como irmão de Jesus. Agora, note, irmãos, que esta carta ela está sendo enviado a alguns chamados, né? Ou seja, convertidos, cristãos e amados. Não se sabe se são judeus ou se é uma comunidade grego, romana, não se sabe se é uma comunidade mista aqui esta igreja, para quem está enviando a carta, fica meio que indefinido, mas o que se sabe, segundo o próprio teor da introdução, é que são pessoas muito chegadas, irmãos muito chegados de Judas, pessoas preciosas, a quem Judas certamente estava pastoreando nessa época. Dito isto, né, é importante dizer que, a partir dessa introdução, Judas vai trabalhar um tema central, né, da carta, que é a perseverança na fé mediante os enganos. Mas note, irmãos, no capítulo, no versículo 3, diz assim o texto: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, né, que nós temos em comum a salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Havia uma intenção, portanto, primária no coração de Judas de escrever a carta dentro de uma perspectiva soteriológica, né, sobre a salvação de Jesus Cristo, quem sabe a grandeza da salvação, a dimensão da salvação, os efeitos da salvação, né, a pessoa da salvação, né? Mas Judas é conduzido para um momento crítico, né, que ele passa a observar na igreja. Note, portanto, que fica claro a inspiração de Deus, a condução de Deus nos escritos, né? Logo, aquilo que ele pretendia escrever, né, como vontade, foi, portanto, suplantado, né? Deu lugar, na verdade, a uma direção de Deus e uma direção de cuidado, preservação e amor pela igreja. É importante, irmãos, aqui que nós já vemos essa sensibilidade, né? Eu, às vezes, fico pensando se realmente, durante o dia, né, que nós passamos e aquela correria, os compromissos, agendas e aquela, no trabalho, às vezes, aquela correria de produzir, de atender as demandas, enfim, mas as preocupações da família, do lar, as contas, né, os boletos que não param de chegar, enfim, se nós estamos também ligados, né, em tudo aquilo que estamos fazendo, os procedimentos comuns do dia a dia, se nós conseguimos permanecer ligados à vontade de Deus, à direção de Deus, para que a gente não transpasse limites, né, e venha a pecar contra o Senhor, ou para que a gente não perca oportunidades, né, de demonstrar o testemunho ou de proclamar a palavra de Deus. Aqui, nesse início, nós temos a sensibilidade de um cristão chamado Judas, no caso de alguém que está cuidando e pastoreando um determinado grupo de pessoas, irmãos, né, em falar, em comunicar o que de fato era necessário àqueles irmãos, né? Então, que isso sirva também para que a gente possa, durante o nosso dia a dia, estar um pouco mais ligado, afinal de contas, nós somos de Jesus Cristo, né? E precisamos estar ligados à vontade dele, né? Para que não venhamos dar, como nós estudamos hoje, os irmãos que estiveram no culto de oração, né? Para que não venhamos dar lugar à carne, que é aquele conflito, né, entre carne e espírito. A carne milita contra o espírito contra a carne, mas que então, se vivemos pelo espírito, andemos também em espírito. Se de fato o espírito
Santo habita o nosso coração, é Senhor do nosso coração, que sejamos, portanto, em nosso testemunho, aqueles que demonstram o fruto do Espírito e as grandezas do Espírito Santo, e possamos falar também das coisas espirituais, né? Que Deus possa nos sustentar durante o nosso dia a dia, naquilo que estamos fazendo, nas coisas comuns e corriqueiras, né, do dia a dia, que Deus possa nos sustentar sempre antenados, ligados e sensíveis à vontade dele, né, para que a gente não venha fazer algo, muitas vezes até bem intencionado, ou investir o nosso tempo, até mesmo bem intencionado, fora daquilo que é a vontade de Deus. Que possamos abrir os nossos olhos para isso, já é algo introdutório aqui que a carta nos vem ensinar. Sobretudo, irmãos, há uma necessidade, portanto, de se escrever sobre essa diligência pela fé que foi entregue aos santos, né? A necessidade de sermos diligentes àquilo que recebemos de Cristo. No caso aqui, a perseverança nos ensinos, a perseverança na doutrina de Cristo e que vinha e chegava até os irmãos por intermédio dos apóstolos, né? E por que ele está dizendo isso? Note no versículo 4. Pois certos indivíduos, né, se introduziram com dissimulação. Essa palavra aqui, dissimulação, ela é muito importante. Pareis duno, né? Pareis duno, essa palavra no grego, ela é a ideia de entrar sorrateiramente, né? Exatamente no sentido mal da palavra, assim como um ladrão, né? Assim como um malfeitor, ele entra sorrateiramente para cometer o mal, ele planeja sutilmente, esperando a hora, né, para aplicar a sua maldade. Essa ideia da palavra dissimulação, né? Certamente você já ouviu no dia a dia, no seu trabalho, alguém falando, olha, o sujeito é dissimulado, né? Nossa, o pessoal lá age sempre de maneira dissimulada. A ideia dessa palavra no grego, ela é bem forte e indica essa predisposição à maldade, mas uma maldade muito bem calculada, né? Bem arquitetada, né? Para se aplicar no momento certo e ter êxito. Essa era a ideia desses indivíduos, dessas pessoas que estavam se introduzindo no meio da igreja. Queriam trazer discórdia, queriam compartilhar um espírito mundano e enganoso no meio da igreja. Note, portanto, irmãos, que não só nessa carta, né? Nós acabamos de sair da carta de 2 Coríntios, nós já vimos em outras demais cartas, né? Essa manifestação maligna querendo destruir a igreja, né? E o início é muito sutil. Começa com um irmão falando algo, jogando contra o outro, um irmão difamando uma liderança, um irmão difamando o outro, né? E rapidinho, logo, logo ele encontra alguém que compartilha das mesmas malignidades, né? Isso começa a crescer, né? Como algo sem controle, como se fosse um câncer, né? No meio do povo de Deus. Então, há uma preocupação de Judas, né, em relação à fé dos irmãos. Afinal de contas, como ele disse no início, eram irmãos que estavam em Cristo e irmãos que ele amava muito, irmãos amados. Pois certos indivíduos, versículo 4, se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Hoje nós falamos um pouquinho sobre também a preocupação de Paulo com os Gálatas. Ali há um conflito em Gálatas entre lei e graça. Os irmãos que haviam se convertido em Gálatas estavam firmes no Senhor, começaram a ser enganados e sugestionados por alguns irmãos judaizantes e judeus a voltarem às práticas judaizantes,
porque não somente Cristo, mas era necessário o acréscimo da circuncisão, era necessário o acréscimo da lei para uma plena salvação. Então, o apóstolo Paulo fica preocupado e uma das palavras que ele usa é para que os irmãos preservassem a liberdade de Cristo. Esta liberdade não é liberdade no sentido de fazer todas as coisas que eu quiser, mas é a liberdade no sentido de termos sido justificados pela graça de Deus e então rompido com o domínio do pecado, rompido com o domínio da condenação. Então, Judas vai usar também esse mesmo raciocínio, né, e dizendo que esses homens dissimulados, né, esses homens com um espírito maligno, com um espírito furtivo, né, como bandidos, ladrões, enganadores, eles traziam em si esse espírito de libertinagem. Note que a libertinagem aqui no versículo 4, ela está ligada à graça. Isso é, talvez para a época, né, ali no decorrer do primeiro século ainda, né, tudo se estruturando, era até assustador, né, porque eles tinham vivido e muitos ali apóstolos ainda vivos tinham caminhado com Cristo e contavam as grandezas de Jesus, o que viveram com Jesus, a santidade de Jesus, a autoridade de Jesus, a comissão de Jesus, o derramar do Espírito Santo, os milagres ali em Pentecoste, e depois em Cornélio, em Éfeso e tantos outros lugares. Eles caminhavam muito próximo da realidade da mensagem dos apóstolos, né? Então havia temor. Uma dos textos de Atos, né, fala que na igreja ali havia um temor e eles estavam uníssonos no mesmo coração, lá em Atos 4:32, né? Agora, quando nós olhamos para os dias de hoje, nós temos exatamente essa situação que está confundindo os crentes e, sobretudo, não sei se confundindo seria a palavra a ser aplicada em relação aos mundanos, aos ímpios, aos pecadores, aos que não são crentes. Uma vez que hoje se atrela a libertinagem com a graça. Quando é que isso acontece, pastor? Simples. Isso acontece quando em uma igreja, né, nós temos líderes hoje vivendo a homoafetividade, né? Quando nós temos hoje na igreja uma linguagem de um amor inexistente na Bíblia, mas um amor a partir da ideia humana, né? Sem fundamentação nenhuma bíblica, em que você pode fazer o que bem entender, afinal de contas, Jesus é amor. É uma mensagem para quem está no mundo interessante, porque eu posso estar na igreja, ao mesmo tempo não perder os meus antigos costumes. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quando penso dessa maneira, em que posso viver no meio da comunidade eclesiástica, no meio da igreja, e continuar com os mesmos costumes pecaminosos, isso é libertinagem. Isto é, como ele diz, transformar a graça em libertinagem. Isso é uma descompreensão da graça. Agora, é claro que aquilo que era assustador para aqueles dias, em nossos dias, embora tenha se tornado comum, mas não é normal, não é bíblico, né? Nós temos aí homens, mulheres subindo nos púlpitos com roupas totalmente justas, coladas. Nós temos uma atividade cultural que mais parece rituais de macumbaria, né? Um pentecostalismo confuso, né? Nós temos um neopentecostalismo cheio de símbolos judaizantes, né? Essas coisas estão trazendo esse espírito de libertinagem àquilo que é santo, a graça de Deus, que é um dom de Deus comunicado para a nossa salvação. Então, note que a preocupação de Judas em seu tempo é legítima, quanto mais deve ser hoje a nossa, em relação
a nossa igreja, né? A igreja no mundo. Temos que orar por isso, irmãos. Isso confunde tanto os cristãos menos providos de conhecimento bíblico, quanto os que estão no mundo. Afinal de contas, qual é a vantagem, o benefício de estar na igreja se os que estão na igreja levam a mesma vida que eu levo e fazem as coisas que eu faço e ainda piores no mundo? Então, esta libertinagem da graça, ela é desprovida de testemunho da graça. Ela é desprovida de testemunho de Cristo. Ela é desprovida de abnegação. Ela é desprovida de negar a si mesmo. Então, há uma preocupação de Judas que esses homens comecem, então, a influenciar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Isso tem acontecido, essa segunda parte, né, além da libertinagem da graça, mas a negação de Cristo tem sido sutilmente declarada nos púlpitos do pentecostalismo, do neopentecostalismo, onde se priorizam no pentecostalismo as revelações infundadas, né, sem razão alguma das Escrituras, sem embasamento nenhum das Escrituras. No neopentecostalismo, as pregações positivistas, né? Nesse movimento de worship aí que está vindo também, né? Uma vida cristã romantizada, né? Também positivista, né? Isso vai negar a identidade do Evangelho. O Evangelho apresenta Cristo que morreu e ressuscitou, que perdoa os pecados, portanto, diante dele cabe arrependimento, cabe abnegação, cabe mudança de vida, de testemunho, de atitude, né? É somente por ele que o verdadeiro arrependimento pode acontecer, de fato, na vida do indivíduo, e esse arrependimento não apenas consiste em lágrimas, mas consiste em mudança de atitude, ou seja, porque Cristo nos faz nova criatura, não havendo mais espaço para o prazer da velha criatura, da antiga criatura. Os prazeres, as vontades precisam estar crucificadas com Cristo, para que Cristo, então, viva em nós. Essa é a preocupação de Judas em sua carta. Bom, este é o início, tudo bem, o início está legal. As coisas começam, teologicamente, né, a ficarem um pouco complexas, não no sentido da essência, né, que ele está tratando aqui, essa invasão, né, de homens malignos no meio da igreja, isso continua até o final da carta. Mas algumas citações que Judas vai fazer aqui é que às vezes acabam trazendo um certo problema teológico. Vamos lá no versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então aqui, Judas vai começar a fazer um comparativo de quem de fato são esses homens e que estes homens são dignos da ira divina, da condenação, uma vez que estão vindo para perverter a igreja do Senhor Jesus Cristo, vindo por livre e espontânea vontade, né? E a palavra que se usou é dissimuladamente, portanto, de maneira programada, agendada, né? E intencionada para o mal, para destruir, para afastar, né? E aqui ele vai trazer alguns comparativos. O primeiro que ele traz é a sentença de Deus ao povo que participou de todos aqueles milagres, viram aqueles milagres, foram altos aqueles milagres lá no Egito, saíram
e depois se voltaram contra Deus. E nós sabemos o que a Escritura nos diz, ali no livro de Êxodo, né? E também no livro de Números, de Deuteronômio, nós vemos a destruição desses homens que se voltaram contra Deus, né? Que não tiveram Moisés como uma autoridade levantada por Deus ali, por meio de quem Deus falava, por meio de quem Deus operava sinais, né? Enciumados, quiseram se autopromover líderes do povo, né? E muitos se atrelaram a esses homens. Portanto, ao mesmo tempo que há a assertiva, né, de que esses homens que encabeçam o mal serão condenados, também aqueles que dão ouvidos a eles, né, permanecendo neles, também serão destruídos. Por isso, o primeiro exemplo aqui é do povo que saiu do Egito. O segundo exemplo dá uma complicada para nós, né? Eu falo Judas, né? Ajuda nós aí, né? Ele diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas. A palavra aqui para trevas é separados, tá? Essa ideia mais assim fiel ao original do texto, né? Que é escotos, né? Foram separados em algemas aqui, ou seja, estão restringidos no agir, né? Algemas eternas, para o juízo do grande dia. Este ponto do verso 6, ele é um pouco complexo, uma vez que aqui Judas está citando um exemplo do livro de Enoque, primeiro Enoque. É um livro apócrifo, em que cita esta passagem lá no livro de Enoque. Então, o primeiro exemplo diz respeito à escritura do Antigo Testamento falando do Egito. O segundo exemplo, né, ele está citando um livro não canônico, né, não inspirado. E aí, às vezes, entra aquele problema sério, mas como é que agora, né, eu vou entender isso? É simples, irmãos, né? Embora se problematiza demais essa situação e outras que virão ainda nessa mesma carta, simplesmente ele está usando referências condenatórias, né, em relação àqueles que negligenciam a Deus, aqueles que se levantam contra Deus, né? Ao mesmo tempo, esta citação dos anjos, né, que é citado no livro de Enoque, já nos traz um certo descanso, né? E aí que alguns estudiosos, né, entram num senso comum, e eu também sou dessa linha. Nós precisamos compreender que esses achados de escritos, né, de Enoque aconteceram por volta dos anos 300 antes de Cristo. Então, é muito recente se comparado às histórias bíblicas, como a primeira ali que foi citada do Egito. Quando nós lemos eu falo que é um conglomerado de ideias esse tal livro de Enoque, né? Já li pelo aplicativo, né? Nada mais é do que a pessoa que escreveu, claro que não foi Enoque, a pessoa que escreveu, ela pegou vários trechos do Pentateuco e juntou, né, fez uma fusão desses textos. Quando você compara os escritos, tem porções de Gênesis, tem porções de Êxodo, tem porções de Levítico, tem porções de Deuteronômio, tem porções de Números, enfim, é um condensado de porções do Pentateuco. Tá? Então, mas mesmo aqui citando
né, a ideia que ele está trazendo é exatamente que sejam os seres angelicais, né, que se rebelaram contra Deus, tiveram a sua paga, ou sejam os homens lá no Egito que se rebelaram contra Deus, tiveram a sua paga, né? Fato é que toda rebelião contra Deus terá o seu juízo. Toda perseverança no estado de desobediência contra Deus terá o seu juízo, o seu castigo. Voltando à citação, é muito simples nós nos lembrarmos também, quando lemos esse texto dos anjos, né, de Ezequiel, por exemplo, capítulo 28, né, um ser angelical, né, que recebe, na verdade, nós chamamos de Lúcifer, mas Lúcifer, durante os anos, foi se tornando o nome. Lúcifer é uma simples tradução de duas palavras que significa estrela da manhã, no sentido de ser um ser brilhante, não é um nome, mas é uma característica. Né? Mas Satanás, né, ao se rebelar contra Deus nos céus, Ezequiel faz a menção de que, através do comércio de Satanás, ou seja, da influência de Satanás, alguns anjos agregaram a esse motim rebelde, né? Mas todos eles, sem exceção, né, receberam essa sentença de Deus. Portanto, né, de uma maneira mais sintetizada, é simplesmente o fato de fortalecer a ideia que Judas está trazendo aqui, de que todo aquele que se persevera, né, em desobediência a Deus receberá um grande castigo, um castigo eterno. Quando ele cita a questão dos anjos, ele remete a um castigo eterno, né, de acordo com o proceder da rebeldia e da desobediência. Versículo 7 é um terceiro exemplo que ele vai usar, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Note, portanto, que nesses três exemplos, né, há uma rebeldia declarada. Em Sodoma e Gomorra, nós podemos voltar para lá no texto de Gênesis, capítulo 19, o 18, agora, não me falha a memória. Podemos voltar para Sodoma e Gomorra e nos lembrar que foram os homens ali, né, resgatar a Ló, não é? Foram resgatar ali a Ló. E a cidade ali ouviu, né, sobre o possível castigo que viria, mas era uma cidade tomada, né, pela sensualidade, pela imoralidade, pela devassidão, pela pecaminosidade. Então, nos três casos, no Egito, dos anjos de Sodoma e Gomorra, né, houve por parte dos condenados, né, essa perseverança na rebeldia. Então, se por um lado, né, houve então a perseverança na rebeldia, o texto diz que eles são um exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Note que este fogo é inextinguível e essa eternidade é um eterno fogo de sofrimento e punição. Alguns hoje em dia querem tirar essa ideia, né, do sofrimento eterno, né, de uma condenação eterna, de uma punição eterna, defendendo a extinção da alma, né? Mas o texto é muito claro, né, inspirado aqui pelo Espírito Santo de Deus, que aponta para todo aquele que perseverar em rebeldia declarada a Deus, sofrerá punição eterna. Não sei se fui claro acerca da citação de Judas, né, sobre o livro de Enoque, né, mas Enoque nada mais é do que uma compilação, uma mistura de vários textos do, do Pentateuco, né, e muito mais recente, né, foi ali uma tentativa de tornar algo canônico e inspirado, né, mas não deu certo.
Aliás, o início do livro já o desautoriza como canônico, se você tiver a possibilidade de ler, né? Já traz a autoridade da inspiração para anjos, né? É uma comissão de anjos que estão direcionando o que precisa ser escrito, né? É algo que sai fora, né, do que nós temos como livros inspirados por Deus, tá? Seguindo então no versículo 8, ora, estes, ou seja, estes homens, estes indivíduos que vêm para perverter a igreja, que estão na mesma condição do povo do Egito, na mesma condição dos anjos rebeldes, na mesma condição de Sodoma e Gomorra, estes homens, da mesma sorte, são sonhadores alucinados. Aqui, a ideia de sonhadores alucinados é que trazem consigo uma proposta de muitas visões, né, e sonhos, aquela coisa, né, para ludibriar, para enganar a igreja, né? Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, esses homens não tinham pudor, eles não tinham temor, eles não respeitavam a liderança de determinada igreja, eles não respeitavam o sistema de governo, qualquer que fosse. Trazem em seu coração um espírito do ludismo, né? O ludismo era quase que um anarquismo, né? Queria queimar as fábricas, porque a política das fábricas lá atrás, na Revolução Industrial, era contrária ao pensamento deles, que eles queriam, né, poder fazer e trabalhar da maneira como eles quisessem, enfim, sem limites, né? Esses homens, eles trazem essa premissa de sonhadores alucinados com propostas, né, vinda por sonhos, visões. Aliás, temos muito isso em nossos dias também, hein? Essas tais revelações, e não só contaminam, né, a carne, como influenciam, né, como também rejeitam o governo de forma autoridades superiores. Logo, eles não estão preocupados e nem vinculados com nenhum tipo de autoridade eclesiástica, né, desrespeitam, né, a Bíblia, a própria Bíblia como autoridade maior, né, a instrutora da igreja, né, a cartilha, a constituição da igreja. Esses homens não respeitavam. Eram homens sem pudor, eram homens sem limites para pecar. E aí o texto diz, vem uma outra citação comparando a rebelião desses homens. Diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Bom, aqui é uma outra citação de Judas. A primeira foi acerca dos ditos de Enoque, né? Esta segunda citação, existem algumas interpretações para ela, pelo menos duas interessantes, né? Que é possivelmente uma citação de um livro tradicional dos judeus, não inspirado, claro, mas como se fosse contos, né, romantizados, né, ou verdades romantizadas, né, enfim, romances, né, conhecido como Assunção de Moisés. E ali tem um trecho que narra esse embate, né, de Miguel em relação ao diabo sobre o corpo de Moisés, porque Moisés havia matado um egípcio. Mas, quando nós olhamos a totalidade das Escrituras, nada disso nós encontramos. O que nós encontramos nas Escrituras, lá em Deuteronômio 34, 5 e 6, nós encontramos, sim, a morte de Moisés, né, ali no Sinai, e provavelmente foi ali um ofício fúnebre, né, divinizado, porque não se sabe, né, o paradeiro do corpo de Moisés, não é? Enfim,
Mas sendo assim uma situação, sendo assim uma citação, digamos que seja uma citação desse tal escrito, né, a Assunção de Moisés, simplesmente está sendo citada para comparar a rebeldia desses homens com o mesmo espírito de Satanás. Com o mesmo espírito de Satanás. É como quando nós estamos, às vezes, pregando, né, e nós usamos algum exemplo, sei lá, do hospital, citamos, né, um determinado filósofo como, para ilustrar aquela situação. Né? Aqui Judas está trazendo essa citação para ilustrar a rebeldia desses homens que estão no meio da igreja. Por outro lado, nós podemos também inferir que poderia ser, a partir de Judas, a compreensão, né, do texto de Deuteronômio 34, 5 a 6, na morte de Moisés. Né? Levando em consideração o passado de Moisés, que poderia condená-lo, mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus que se revelou a Moisés, né? E ele foi, então, levado eternamente com Deus, né? Nesses dois aspectos. É fato, irmãos, que existem interpretações, né, ou tendências para ambos os lados. Mas o que precisa ficar gravado é a essência textual. O que é que ele quer dizer? Citando um trecho de Enoque ou citando um trecho dessa possível assunção de Moisés. Simplesmente são textos que comparam a malignidade do diabo exatamente ao coração desses homens que estavam invadindo a igreja. Ou seja, nós podemos compreender, então, que a igreja é o alvo maior de Satanás, que o cristão é o alvo maior de Satanás. Pedro conseguiu sintetizar isso, né, de uma maneira bem simples. Pedro, ele vai dizer assim, que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. É interessante quando nós pensamos nisso, porque é dito lá no livro de Reis, para o rei Asa, que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a todo aquele cujo coração, né, está diante dele. Olha como Satanás, ele não tem nada de criativo, né? Satanás, ele quer dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, mas muito ruim, muito priorizado, né? Muito pior. Então aqui Satanás anda buscando tragar. E assim como Satanás anda buscando atacar a igreja do Senhor, os crentes, esses homens têm o espírito de Satanás neles, né? São desprovidos de compaixão, desprovidos de temor, desprovidos de respeito, são homens perversos, homens dados à contenda, dados à mentira e a outros pecados mais, né, que fazem parte dessa natureza maligna, né? Então ele diz aqui, em relação a esse texto do verso 9, e o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha a diferença, né, do arcanjo Miguel em relação a Satanás. Satanás é sem pudor algum, né, é sem respeito, sem senso de autoridade algum. Já Miguel, mesmo tendo poder, né, para investir contra o diabo, não tomou esse poder como via de regra, né? Mas aqui ele clamou o nome do Senhor Jesus, que o Senhor te repreenda. Então, note aqui que a igreja precisa ter esse coração, né, submissa a Cristo, rendida a Cristo Jesus. Né? Precisa ter esse coração obediente a Cristo Jesus. Fora disso, assemelhamos-nos com o diabo, assemelhamos-nos com o maligno.
Ao mesmo tempo, então, que Judas está aqui condenando a ação desses homens e comparando-os com o maligno, nos traz a figura de Miguel, nesse possível conto aqui, né, para observarmos a necessidade do temor a Deus, né, e que o Senhor ouve um coração que o reverencia, o Senhor ouve um coração que o obedece. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Até nessas coisas se corrompem. Eles difamam o que não são capazes de entender, e naquilo que compreendem, eles também corrompem. Note a perversidade do coração desses homens. Não querem se abrir para compreender o que não sabem, mas preferem continuar, né, se levantando contra aquilo que não sabem, né, e, ao mesmo tempo, aquilo que sabem corrompem o próprio saber. É uma atitude, a grosso modo, uma atitude burra, né, desprovida de inteligência, para ser mais gentil, né? Note o que a cegueira do pecado pode fazer com o coração, torná-lo extremamente desprovido de qualquer tipo de inteligência. Não é? Versículo 11 entra o ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pareceram na revolta de Corá. Mais três exemplos aí que ele nos indica, aí sim, todos eles escriturísticos, né, todos eles do Antigo Testamento, que é o exemplo de Caim, que veio com um espírito maligno ali para matar o irmão, né, enciumado, né? Nós temos ali a ganância de Balaão, que se vendeu para profetizar, e nós temos ali os desobedientes, né, e os revoltados, os homens que queriam fazer uma revolução contra Moisés, né, e é o povo de Corá, lá no deserto, né? E diz aqui, esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas dos mesmos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Note que agora ele usa, para exemplificar esses homens, ele foge um pouco dos contos, ele foge das escrituras, né? E agora ele aponta a própria natureza, né? Fenômenos naturais, aqui como uma árvore que no tempo de fruto nada nela se encontra. Como a estrela, né? Aqui ele diz como as estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão. Aqui é a ideia da estrela, né? Que se perde, que viaja e é engolida, né, pelos buracos negros, né? Os famosos esses fenômenos, né? No espaço, né? Se perdem totalmente, são engolidas pelas trevas, né? Vivem em trevas, não há paz no coração de cada uma delas. Quanto a estes, versículo 14, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras amplas que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui, Judas mais uma vez cita o livro de Enoque, e esta citação de Enoque, primeiro Enoque, se não me engano, capítulo 1, verso 9, né? Essa primeira citação de Enoque, ela é exatamente a citação de Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. É isso, até anotei aqui, Deuteronômio 33, verso 2, para não esquecer, né? Então, note que ele está citando o que Enoque diz, e o que Enoque diz
né, o que se escreve sobre Enoque, né, não há nenhuma legitimidade, nenhuma autoridade para atribuir, né, a Enoque comprovadamente, né, mas nada mais é do que uma citação de Deuteronômio, no capítulo 33, verso 2, mas novamente chamando a atenção da impiedade, né, que receberá o justo castigo e castigo eterno das mãos de Deus. Versículo 16: os tais são esses homens, né, que invadiram a igreja, são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Tudo aquilo que eles fazem, parecendo estar servindo, o fazem por interesses próprios, o fazem por torpe ganância, e fazem por um descontentamento, né? Não há paz no coração deles, não há alegria, não há gozo em fazer. Fazem contrariado, mas porque têm interesses próprios, por isso acabam adulando, elogiando os outros, né? Ganhando os outros com uma suposta simpatia. Vamos aí para os finalmente, irmãos. Vós, porém, amados, logo, já que ele já deu todo tipo de exemplo de desgraça, né, desses homens, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas íntimas paixões, citando aqui 2 Pedro 3,3. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, ou seja, vivam esse amor de Deus, fiquem firmes na fé e tenham compaixão dos que estão na dúvida, estão confusos pelos enganos que esses homens estão proferindo. Salvai-vos, né? Lutem para que esses homens sejam salvos, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, né? Tenham compaixão pelos outros que já estão enganados, né? Mas, ao mesmo tempo, deteste as roupas, né, contaminadas pela carne. Essas roupas são as roupas íntimas coladas na pele, por isso contaminada pela carne, né? Ou seja, deteste o que está vestindo o caráter desses homens. Tá? E aqui diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus Salvador, diante do Senhor Jesus Cristo, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Portanto, está aí a mensagem de Judas, né? Ele traz a preocupação desses homens terríveis, ao mesmo tempo clama ao povo de Deus ficarem firmes na fé, lutarem pela fé, né? E também terem compaixão dos que estão em dúvida e dos que já se deixaram enganar, para que sejam livres do fogo, para que de repente a mente abra, o coração abra para Cristo. Amém, irmãos? Espero ter sido, né, corri contra o tempo, mas espero ter sido claro com vocês. Amém? São 10 horas em ponto. Eu vou começar a orar, mas não sei se vai dar tempo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vou orar por vocês. Se terminar a programação aqui, não tem problema. Vou estar orando, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Que a bênção do Senhor seja, Senhor, sobre os meus irmãos e que o Senhor nos faça atentos a essas investidas do maligno contra a igreja, contra a nossa vida, Senhor. Ó Deus de mensagens, a quem ouvimos, que o Senhor nos dê sensibilidade, que o Senhor nos dê discernimento para não sermos enganados. Cuida dos meus irmãos, de suas famílias, em nome de Jesus Cristo, guardando-os no Senhor, no seu amor, na sua graça. Sobretudo, nos dê compaixão para orar por esses que estão confusos, duvidosos acerca da mensagem, da palavra, ó Deus, mas também compaixão com aqueles que já estão enganados no engano, para que, quem sabe, o arrependimento venha antes da sua vinda e eles possam, ó Deus, ser livres de toda condenação eterna. Abençoa, portanto, os meus irmãos nessa noite, seja conosco durante toda esta semana, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Abraço para vocês. Nos encontramos por aí nos cultos, tá?
Descansem aí. Boa semana.